Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Em mais uma etapa da Operação Lava Jato, a polícia prende o presidente licenciado da Eletronuclear, acusado de receber 4,5 milhões de reais em propina. E veja também nesta edição. Marcelo Odebrecht e mais 12 pessoas se tornam réus na Lava Jato e vão responder por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Presidente Dilma Rousseff prepara viagem pelo Nordeste e investe no marketing pessoal para melhorar a popularidade. Onda de invasão de prédios e terrenos leva a Justiça de São Paulo a debater a criação do Tribunal para Assuntos Fundiários. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a maioria das prefeituras do país não tem planos para melhorar a mobilidade urbana. Fica muito cansado e estressado, né? O ônibus cheio. A Agência de Classificação de Risco mantém grau de investimento do Brasil, mas indica que o país poderá perder o selo de bom pagador. Barack Obama fala no Congresso da União Africana e critica ditadores que se agarram ao poder. Reality show australiano leva os participantes para o fronte de guerra na Síria. E na nossa bancada estão o jurista Luiz Flávio Gomes e o jornalista, professor da USP e consultor político de comunicação Gaudêncio Torquato. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. Na 16ª fase da Operação Lava Jato, as suspeitas de corrupção foram além da Petrobras. Hoje, a Polícia Federal prendeu o presidente licenciado da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da construtora Andrade Gutierrez, Flávio Barra. Batizada de radioatividade, a operação investiga os contratos da Eletronuclear, uma subsidiária da Eletrobras, com empresas envolvidas na Lava Jato. A estatal é responsável por operar e construir usinas nucleares no Brasil. Nessa fase, a Polícia Federal cumpriu 30 mandados judiciais em Brasília, Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo. 23 foram de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor na delegacia. O presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, foram presos. Os dois teriam fraudado licitações nas obras da usina Angra 3, no Rio de Janeiro. Otton Luiz e Flávio Barra foram citados em delação premiada do ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. Segundo as investigações, o presidente da Eletronuclear recebeu 4,5 milhões de reais em propina das empreiteiras Andrade Gutierrez e Engevix por meio de empresa de fachada. Flávio Barra foi apontado por Dalton Avancini como representante da Andrade Gutierrez, que negociava as propinas. Os pagamentos foram efetuados entre 2009 e 2014, um deles quando a Lava Jato já tinha sido iniciada. O indicativo é que a corrupção no Brasil, mesmo com a Operação Lava Jato, ainda não foi estancada. Podemos dizer que a corrupção no Brasil é endêmica e está em metástase. Hoje à tarde, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, solicitou o bloqueio de 60 milhões de reais das contas de Flávio Barra e Otton Luiz. Segundo o juiz, o confisco é justificado porque o esquema de propinas da Petrobras teria gerado ganhos ilícitos aos investigados. O juiz Sérgio Moro também aceitou a denúncia do Ministério Público contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras 12 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef. Todos passam a condição de réus e vão responder por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A Eletronuclear informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Tentamos contatos com os advogados de Otton Luiz e de Flávio Barra, mas não houve resposta. A Andrade Gutierrez afirmou que seus advogados ainda estão analisando os termos desta ação da Polícia Federal. E a Engevix declarou que está prestando todos os esclarecimentos necessários à Justiça. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Você não acha que os nobres deputados podem tentar em breve limitar o Instituto da Delação Premiada? Sim, William, boa noite. Boa noite, Gaudêncio Torquato, nosso máximo líder em opiniões políticas. Sou seguidor do Gaudêncio. Vamos ouvi-lo já já. Vamos ouvi-lo já já. Boa noite, nossos telespectadores. É o seguinte, sim, há uma iniciativa agora do meu xará Luiz Flávio Durso, que falou ontem, inclusive, com o Eduardo Cunha, para buscar apoio no seguinte sentido,
não permitir delação premiada quando o sujeito está preso. Portanto, se está solto, pode fazer delação. Se está preso, não. Bom, é uma ideia boa. Eu, em princípio, não acho ruim essa ideia, porque a prisão, de fato, te dá uma condição de quase que de desespero. Então, a tua liberdade está tolhida. Mas, de outro lado, o que vai acontecer? Se existe, então, pressão com o sujeito preso, se ele se passar uma lei dessa, então agora eu vou te ameaçar com a prisão. Se você não delatar, eu vou te prender. Então, não tem muito efeito. O ideal é controlar, não deixar coagir. Os ministros do Supremo estão toda hora dando alertas. Se provar coação, anula. E o grande risco de todo este êxito da Lava Jato é nulidade. Se anular, tu perdeu toda a credibilidade, o povo aí desacredita totalmente mesmo do funcionamento da justiça. Como você disse na semana passada, você repetiu a frase do Teori Zavascki, que é o seguinte: onde você bota tira uma pena, sai uma galinha. Assim é porque o país está inteiramente corrompido. Claro, nem todo mundo é corrupto, mas o país, a estrutura do país, é uma estrutura feudalista do século XV, que veio da Europa para cá, e os senhores do poder neofeudais, eles é o seguinte: comandam o país, praticam o parasitismo e, quando podem, mete a mão e rouba o dinheiro público. Esse é o país que nós construímos em 500 anos. Lamentável, daí o acerto da justiça, mas cuidado com nulidades. Se anular, desmoraliza tudo. Gaudêncio Torquato, boa noite. Boa noite. Bom, a minha pergunta é política para você. Essa nova fase da Lava Jato, você acha que força ou exerce uma pressão sobre o PMDB? É evidente que essa nova fase pressiona não apenas o PMDB, mas, na minha visão, todos os políticos. Por quê? Porque este novelinho vai continuar a ser puxado, né? E vamos ver novos atores políticos entrando, portanto, na seara da Lava Jato. Eu acredito que o PMDB poderá ser pressionado, poderá ser denunciado, como já se viu aí, mas a minha dúvida, William, é a seguinte: até onde vai esse processo? Porque, veja, o Sérgio Moro, a cada semana, ele puxa uma parte do rolo dos fios, dessa tessitura. Ora, esta pauta passa a ser prioritária no Brasil. A pauta da atividade produtiva fica em segundo plano. E interessante é o seguinte, que as coisas estão acontecendo com um tal volume de informação que nós não temos mais capacidade de distinguir o que é mais importante. Então, por exemplo, pergunte a alguém hoje o que aconteceu na semana passada, o que vale a informação de hoje. Então, essa super exposição de informações, esse super volume de fatos relativos à Lava Jato está criando, na minha visão, uma impermeabilização social. Ou seja, o cidadão não passa a sentir mais o que é uma coisa mais importante do que outra, passa a ficar impermeabilizado. Isso é muito grave. Bom, isso é um lado da questão. O segundo lado, a área política daqui a pouco vai ser também colocada no banco dos réus, ao chegar, esses casos todos chegarem no Supremo. Nós vamos ter, então, dois processos, um correndo na primeira instância e outro correndo no Supremo. Quando isso vai terminar? Na minha visão, isso vai rolar até 2018, porque os embargos virão certamente, entendeu? E é claro que essa fase de depoimentos, né, de provas de comprovação, isso vai puxar a crise para 2018. Isso é muito grave. Então, eu estou vendo o futuro de maneira muito sombria, William. Não vejo onde isso vai parar. É preciso que realmente se acelere o processo decisório, né? Porque a ficarmos apenas nessa fase de depoimento, é preciso que se acelere isso, sob pena de o país passar 2 anos ou mais, né, vivenciando essa crise política, com a crise econômica, e aí, na minha visão, eu não vejo nesse panorama luz no fim do túnel. Olha que o Eugênio Farias está aqui, ó. Até quando Lava Jato, a radioatividade, exatamente explanando o que você está nos dizendo aqui. E, Luiz, hoje a presidente Dilma, disse que essa corrupção descoberta pela Lava Jato representa aí a queda de 1% do PIB.
Agora, mas diante desse fato, não investigar? Investigar sim, né? Claro. Claro, você pode derrubar o PIB, pode tudo. Eu acho que a questão ética, número 1. Finalmente, vamos passar limpo esse Brasil feudalista. Então, está correto. Agora, a preocupação do Gaudêncio, corretíssima, né? Não tem fim. Agora, tem um detalhe interessante. Vai ter processos em primeira instância. O Janot vai denunciar, dizem que vai denunciar 5 políticos agora no começo de agosto. Então, processo do Supremo. E as delações que vêm vindo, tem 3 delações agora engatilhadas, que se acontecerem, realmente, aí derruba o Brasil. Fernando Baiano, que é toda a estrutura do PMDB, da corrupção. Renato Duque, que é o que resta contar dentro da Petrobras. E o Marcelo Odebrecht, na Odebrecht, que aí derruba o país, porque ele tinha contatos grandes. Além do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro é outro que vem vindo aí, estão falando. Ou seja, as delações que vem vindo, William, aí desata 1 milhão de processos. O Emilson Nunes Costa aqui, Gaudêncio. Gaudêncio, julgamentos em turma no STF, poderá acelerar esse julgamento? Esse processo todo aí? Poderá, sim. Chegando ao Supremo, evidentemente, o Supremo não vai, com a experiência que já tem em relação ao mensalão, deverá acelerar o processo decisório, né? Isso é, pelo menos, uma esperança que nós temos. Agora, se esse rolo continuar, veja bem, a ser desfiado, nós vamos chegar em Perovalho e caminha. Porque uma coisa vai puxando a outra. E vai chegar no Perovalho, não, mas Perovalho foi que inaugurou isso aqui, eu pedi ao rei do Manuel, um cargo para o seu genro. Então, eu estou rindo para não chorar, porque na verdade é isso. Brasil, essa é uma questão cultural. Imagina a corrupção, nós estamos trabalhando no plano federal. Imagine se chegarmos no plano estadual, no plano municipal. Agora, passar esse Brasil a limpo em 2 anos vai ser muito difícil. Eu não acredito. Claro que essas medidas têm que ser tomadas, decisões têm que ser feitas, mas é preciso mudar também, trabalhar com a cultura, né? Acabar com essa metástase, cortar essa metástase, essa endemia a que se referiu o procurador. O presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, decidiu manter a convocação da advogada Beatriz Cata Preta, mesmo com a pressão da OAB para suspender o depoimento dela. Ele disse respeitar a entidade, mas garantiu que Cata Preta será chamada para prestar esclarecimentos no momento certo. Beatriz Cata Preta participou de 9 das 18 delações premiadas na Operação Lava Jato. Ela deixou o caso após a convocação e se mudou para os Estados Unidos. A CPI quer saber de onde veio o dinheiro que pagou os honorários da advogada. Mas a CPI, isso pode, Luiz Flávio? Jamais. Esse presidente da CPI, nesse caso, pisou na bola. Olha, não pode. Advogado tem dever de sigilo perante seu cliente, não pode contar nada e muito menos revelar origem de dinheiro. Isso é uma pressão na advocacia para diminuir o direito de defesa. Aí já é exorbitância, excesso. Se equivocou o presidente da CPI mais uma vez. Ele tem cometido vários equívocos, como, por exemplo, de não convocar vários empreiteiros para depor lá, acusados de corrupção. Isso que ele deveria estar fazendo, não convocar advogado. Advogado não vai falar nada. Ele, na verdade, está fazendo uma suspeição em relação ao dinheiro que foi pago, é dinheiro também que veio do processo ilícito. É o que ele está supondo, ele está fazendo um raciocínio de que o dinheiro que ela recebeu é ilícito. Só que se você faz esse raciocínio, meu caro, prove, apresenta provas e depois processa ela. Ela não vai falar nada, está proibida pelo estatuto. A presidente Dilma Rousseff lançou hoje um site para receber sugestões da população para os programas do governo. E ela mesma deve aumentar a presença nas redes sociais em busca de popularidade. Nos eventos oficiais, seriedade. Nas redes sociais, sorrisos, como no último domingo, Dia dos Avós, quando a presidente posou com o neto Gabriel. Abraços, como no Dia do Amigo, celebrado semana passada com a lembrança ao querido companheiro Lula. E homenagens, com a legenda Eterna Amiga. Dilma destacou a citação feita à presidente da Argentina, Cristina Kirchner, durante a cúpula do Mercosul, em Brasília. Quero dizer-lhe, querida Cristina, que aqui no Brasil você terá uma amiga sempre pronta para recebê-la e para juntas compartilharmos novamente, sistematicamente, nossos sonhos e nossas esperanças.
Todas essas publicações foram feitas nesse mês. Elas fazem parte da estratégia de se aproximar mais do brasileiro por meio das redes sociais. Na semana passada, Dilma Rousseff gravou uma série de vídeos entre 30 segundos e 1 minuto, que devem ser veiculados na internet nos próximos dias. A popularidade da presidente atingiu recordes negativos, abaixo dos 10%. Ela se enclausurou, ficou com muito medo de tudo que aconteceu, da situação política e econômica, e eu acho que ela tem assim que parecer, mostrar mais o que ela está a fim de fazer. O corpo a corpo também será ampliado. A presidente deve visitar o Nordeste, tradicional reduto do PT, no começo de agosto. Eu acho que ela está numa situação muito difícil, o país está numa situação difícil, uma crise política muito grande, e é bom que ela reaja. Acho que é bom, que é isso que o povo brasileiro está esperando dela. Eu acho que o resultado disso pode ser o contrário do que ela espera, porque sistematicamente toda exposição da presidente em qualquer ambiente tem recebido o questionamento, a desaprovação e o protesto da população. A internet se tornou uma aliada fundamental do governo e não somente por causa das redes sociais. Foi lançado hoje um site que reúne 80 programas federais. A ideia é ouvir as sugestões da população. As propostas que receberem mais apoio na plataforma vão ser avaliadas e depois respondidas publicamente pelos ministérios responsáveis. O lançamento do Dialoga Brasil aconteceu em Brasília, com plateia e presença dos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Educação, Renato Janine Ribeiro. E durante o discurso da presidente, uma surpresa. Muito obrigada pelas rosas. Obrigado. E vocês veem, um diálogo com rosas é outra coisa. Ainda mais rosas vermelhas. O problema é que nem tudo são flores no país de hoje, né? Essa ação de marketing, o pé na estrada da presidente, tem resultado, Gaudense, para resgatar essa popularidade da presidente Dilma? É muito complicado uma presidente da República com índice de 7,5% se arriscar a desenvolver, a produzir um marketing artificial. O marketing, sempre lembro, ensino essa matéria na universidade, tem um quê? Uma substância, um conteúdo. E tem também a comunicação. O marketing se apoia em 5 eixos. A pesquisa, tem o discurso, tem a articulação, a mobilização da sociedade, enfim. Ela vai trabalhar com um dos eixos que é comunicação. A comunicação é o como. Cadê o quê? O quê? Dizer o quê? Quando nós sabemos que o governo, né, por meio dos os programas do governo estão praticamente paralisados, né, o PAC está empacado, quando nós sabemos que a presidente é submetida em todos os momentos, nos últimos tempos, a pulpes, a vaias, então eu temo que isso possa provocar um bumerangue. Volte-se contra ela. Precisa ter muito cuidado. O marketing artificial não funciona. É claro que nós estamos no estado de espetáculo, onde os governantes acham que, com uma estética televisiva, por meio de um discurso bonito, eles podem melhorar a posição. Mas o telespectador, o eleitor vai lá ao bolso, dentro daquela velha equação, William, que eu sempre lembro, vou repetir mais uma vez, boba coca. Bolso, barriga, coração, cabeça. Meu bolso está vazio, presidente. E aí, você vai dizer o quê? Então, não adianta comunicar bem se o bolso está vazio. Nós já temos no Brasil 8 milhões de desempregados nessa altura. E os empregos chegando aí a 9, 10%, com a inflação também. Então, como é que a presidente vai explicar essa situação, né, e para procurar melhorar o seu posicionamento perante a sociedade? É difícil, muito complicado. Olha, o Luiz Leme aqui de Bauru, é uma mudança radical da presidente, porque ele lembra aqui que no Dia do Trabalhador ela nem fez o discurso tão tradicional que os presidentes fazem no Dia do Trabalhador. É uma mudança positiva?
Ô, William, ela quer que seja positiva, mas uma coisa é o que o político quer, outra coisa é o que o povo recebe, de que maneira que recebe. E outra coisa, a melhor comunicação, o Gaudêncio é nosso mestre em política, a melhor comunicação são atos concretos. Ela tem que começar, eu quero me comunicar, tem que começar praticando atos. Por exemplo, demita meia dúzia de ministros corruptos, por exemplo, demita. Já muda o status, é outra coisa. Mostra com atos, não só com discurso. Só discurso é na hora da campanha. Ela ganhou no gogó. Mas, meu caro, agora são atos. E a presidente Dilma Rousseff também lançou hoje o Pronatec Aprendiz, que prevê a contratação de jovens de escolas técnicas pelas micro e pequenas empresas. A presidente evitou estabelecer quantos serão beneficiados. A frase do dia traz a dúvida em relação a essa meta. Vamos ver. Senhores, para comentar aqui na bancada, precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio e nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Dilma Rousseff. Vocês entenderam? Eu não consigo ver a lógica dessa frase. Porque se não há uma meta, não pode ser a meta ser atingida nem se dobrar a meta. É dobrar algo inexistente. Então, eu preciso entender um pouco mais de física, de química, enfim, para entender a lógica deste conceito. Olha, agora, a presidente, ela tem realmente cometido esses deslizes, não é, em alguns pronunciamentos. Tenho a impressão que o momento até propicia a sair um pouco dessa lógica, mas seria interessante que ela tentasse cuidar mais, né, do seu discurso, particularmente no discurso de improviso. Olha, duas coisas, William. Primeira coisa, quando nós temos um problema na nossa vida particular, duas coisas você tem que fazer. Dimensionar o problema, qual o tamanho dele. E dois, em quanto tempo eu vou resolver esse problema, a meta. Se você não estabelece meta, fica tudo no ar, e também não sabe nem o tamanho do problema. Esse é o problema. Por exemplo, ninguém sabe hoje quantos crimes estão acontecendo no Brasil. As estatísticas são todas furadas. Perguntamos agora para o DEPEN, perguntamos o seguinte: quantos foragidos nós temos no Brasil? Ele disse, nós não temos a mínima ideia para informar quantos foragidos nós temos no Brasil. Então, o governo que não sabe o tamanho do problema e que não tem meta para resolver, não vai resolver nunca. Não é dessa. Ela está no caminho equivocado. Os pedidos de reintegração de posse na Justiça Paulista somam 1.700 só até maio deste ano em São Paulo. Somou só até maio deste ano em São Paulo. De olho nesse problema, o Tribunal de Justiça pretende criar varas específicas para resolver os conflitos fundiários. 84 famílias ocupam há 8 dias o condomínio Chácara do Conde, na zona sul de São Paulo. A obra de responsabilidade da Prefeitura está parada desde 2012. O material apodrece no local e a Frente de Moradia Popular diz que ocupou o condomínio para impedir saques e assegurar que as unidades sejam entregues às famílias na fila da casa própria. O governo diz que já pagou a obra, que já tudo que tinha que ser pago foi pago, até a pintura do empreendimento está pago, e a construtora parou de trabalhar porque fala que não tem dinheiro, que não tem verba para poder dar continuidade. Não são raros os casos como esse aqui que vão parar nos tribunais. Somente no ano passado, a Justiça Paulista recebeu 4.887 ações de reintegração de posse. Por isso, o Tribunal de Justiça estuda a criação de uma vara especializada em questões fundiárias. Nós estamos percebendo que em São Paulo está se intensificando o recrudescimento dessas ações fundiárias, ações para a reintegração de posse, para o combate à ocupação clandestina. E como a moradia é um direito fundamental, assim como é o direito à propriedade, o Tribunal de Justiça quer dar um tratamento adequado a esse tema, que se insere numa política pública de tamanha relevância, que é a regularização fundiária. Os movimentos de moradia apoiam a iniciativa. Eu acho que é bastante interessante. Para isso precisa haver uma articulação entre o Poder Judiciário, entre o Poder Público, entendeu? E os movimentos organizados. Desde 1995, os tribunais brasileiros contam com os juizados especiais cíveis, criados para trazer mais agilidade à justiça, como as varas da infância e juventude, os que envolvem crimes contra a mulher
e até o do torcedor. Morando na ocupação da Chácara do Conde, Aline conta com o bom senso da Justiça para resolver a situação. Desde que a gente entrou, eu estou aqui só com colchão, porque a gente não sabe se pode vir com mudança, do que jeito vai ficar, porque a resposta também a gente não está tendo. Bom, esse é o caminho, Luiz Flávio. Eu sei que você está tossindo aí, tomando água, dos tribunais específicos, para criação de tribunais para setores específicos que têm uma grande demanda. William, eu fui juiz 15 anos. É o seguinte, a sociedade está desestruturada, somos o país mal formado, os problemas sociais se agravam a cada dia. O executivo não tem conseguido resolver os problemas, então empurra para o judiciário. O judiciário não resolve coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Isso aqui, nenhuma dessas ações deveria estar lá. O executivo tem que pegar. Qual o problema? A moradia? Chama todo mundo e tentar resolver o problema concretamente. Como ele não resolve, empurra para o judiciário. E o judiciário pode criar vara, pode criar o que ele quiser. Não vai nunca o judiciário resolver coisa nenhuma, porque o juiz não tem dinheiro no caixa para resolver os problemas sociais. Gaudêncio. Duas pequenas observações. A primeira é que São Paulo lidera a questão dos conflitos fundiários no país. Realmente, aqui, São Paulo é a região metropolitana, o estado como um todo, né, é líder nessa questão. Por quê? O que nós estamos verificando realmente é a pressão das classes médias sobre, evidentemente, nas periferias. Os grandes investimentos imobiliários estão se espraiando pela área metropolitana, por exemplo, em São Paulo, e isso significa, né, a desocupação de contingentes dessas áreas. Então, o programa, por exemplo, do governo, o PAC, ele é um programa que foi focado para atender a uma determinada classe, mas sem uma visão social mais profunda. Então, é preciso que os governantes, como diz o Luiz Flávio, os governantes tomem consciência da necessidade de um planejamento urbano que leve em consideração as pressões das classes sociais, enfim, para que haja uma coordenação, não há coordenação entre as instâncias, o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. Então, a partir daí, seria interessante fazer essa integração para que haja uma política urbana muito mais calcada na realidade. Em instantes, a maioria das prefeituras ainda não tem projetos para melhorar a mobilidade urbana.